De Paris a Londres e Hollywood, o Código da Vinci está por toda parte. E parece que todo mundo leu. Mas por quê? O que o livro tem de mais? Por que estamos tão fascinados por uma leitura de entretenimento? I thought it was a great beach book. You know, it's really a good thriller. It was pure nonsense, but it was fun. Uma grande bobagem ou a verdade enfim revelada? E se Jesus e Maria Madalena foram mesmo casados e tiveram filhos? Ainda haveria descendentes deles no mundo de hoje? Jesus and Mary Magdalene were not only an item, but also she was actually his successor. It's defamatory, it's scandalous, libelous and blasphemous. Uma sociedade secreta chamada Priorado de Sião existe mesmo desde a época dos Templários, guardando segredos sobre uma descendência de Jesus Cristo? Será possível, como afirma o livro, que o Santo Graal não tenha sido uma taça e sim uma pessoa? E como Leonardo da Vinci entra nessa história? Nós vamos examinar as evidências com ajudas de crentes e céticos para separar o que são fatos e o que é ficção. Será verdade? O Código da Vinci. Foram mais de 30 milhões de exemplares vendidos, tradução para mais de 40 idiomas e lugar cativo na lista de mais vendidos do New York Times. E novos livros sobre a polêmica de O Código da Vinci não param de aparecer. O livro tem uma conspiração, uma história de amor e uma perseguição. 3 elementos que muitos leitores adoram. O romance começa em Paris, no Louvre, onde o curador do museu é encontrado morto, e as únicas pistas deixadas pelo assassino apontam para a obra de Leonardo da Vinci. A neta da vítima e uma especialista em simbologia de Harvard saem numa jornada pelas ruas de Paris para desvendar o crime e se envolvem numa busca pelo Graal que os leva a percorrer a Europa. Os personagens criados pelo autor Dan Brown são todos originais, mas as afirmações polêmicas que há no livro não saíram da cabeça dele. A maioria já está no best-seller de 82, O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, de Michael Bajan, Richard Lee e Harry Lincoln, que foi lançado originalmente como não ficção, embora tenha sido taxado por críticos de pseudo-história. Lee diz que ele e seus colegas descobriram o que hoje é conhecido como tema central de O Código da Vinci em meados dos anos 70. A história de uma sociedade secreta, o Priorado de Sião, criada para proteger a descendência de Jesus Cristo. We had no preconceptions. We had no idea where it was leading. We simply followed the evidence. Tudo começou com uma história de um mistério nunca desvendado numa cidadezinha pitoresca no sul da França chamada Rennes-le-Château. Segundo a lenda, em 1885, um padre jovem e bonito chamado Bérenger Saunier foi designado como novo pároco da cidade. Dois anos depois, Saunier iniciou uma reforma na decrépita igreja local, erguida em homenagem a Maria Madalena em 1059. Durante as obras, ele teria encontrado um pilar oco sob o altar que guardaria alguns pergaminhos. A pesquisa da escritora Tracy Twyman para o livro confirma a história narrada em O Santo Graal e a Linhagem Sagrada. After he discovered this parchment, he became very wealthy. He was spending a lot of money on himself. He also was entertaining wealthy friends. He used some of the money to renovate the town that he lived in, and then he used a lot of the money to redecorate the church in an extremely bizarre way. Clive Prince, um dos autores de O Segredo dos Templários, outra das fontes de inspiração da obra de Brown, também faz pesquisas em Rennes-le-Château. Para ele, não há como saber o que o padre teria encontrado.
That's the most obvious explanation. He found something. And then you say, okay, if you found a treasure, whose treasure? Well, the problem with that area of France, with its history, is there are so many possible treasures it could be. It could be the treasure of the Knights Templars, it could be the treasures of the Cathars. The area seemed to have been a magnet for people losing treasures throughout history. O Santo Graal e a linhagem sagrada diz que fosse qual fosse o tesouro, o vigário, com não mais que 200 paroquianos, de repente se viu mais rico que um Midas e começou a gastar seu dinheiro de maneiras muito estranhas. Ele ergueu uma torre em homenagem a Maria Madalena numa encosta e a reforma da igrejinha começou a chamar a atenção quando foi colocada uma inscrição sobre a entrada dizendo Terribilis est locus isti, insinuando que ali estaria guardado algo terrível. Do lado de dentro, ele pôs uma imagem do demônio Asmodeu, guardião dos tesouros ocultos, e uma representação da Via Sacra com imagens que não condizem com a versão bíblica tradicional. A mais impressionante delas parece mostrar Jesus sendo levado para fora do túmulo em vez de o contrário. Será que o padre só estava dando asas às suas pretensões como decorador? Ou que sua intenção era revelar um segredo bombástico? Algo que poderia mudar para sempre a cristandade como a conhecemos? There is another possibility that documents led not to a treasure because there's no indication of Sonier looking for a treasure. It is possible that they contained a secret, and the secret was worth money. A secret perhaps that could have been used to blackmail somebody, the Vatican maybe. Talvez nunca saibamos ao certo o que Bérenger Saunier leu nos tais pergaminhos, já que em 1917 ele morreu pobre e sem jamais revelar o segredo. Mas os autores de O Santo Graal acreditam que, embora Saunier possa ter encontrado um tesouro, o que o tornou rico e poderoso foi esse segredo. Our hypothesis is that Jesus had a rightful claim to the throne. He was married, there were offspring. The offspring escaped with the Magdalene to the south of France. 4 centuries later, that offspring, or that bloodline, intermarried with the royal line of the Franks to produce the Merovingians. Considerados a primeira família real francesa, os Merovingios governaram partes do que hoje são França e Alemanha do século V ao século VIII da era cristã. Bacon, Lee e Lincoln souberam da existência deles pelos chamados Dossiers Secrets, ou documentos secretos, descobertos na Bibliothèque Nationale de Paris em 1975, que continham páginas e páginas com a genealogia dos Merovingios. And one particular page that stood out. At the top, there was a logo. Below that, there was Prélats de Sion, and a list of alleged grandmasters. If you assembled the data on that page, what emerged was something ostensibly attesting to the existence of a secret society. Uma sociedade chamada Priorado de Sião, com membros como Isaac Newton e Leonardo da Vinci, que teriam protegido a descendência de Jesus ao longo dos séculos. Mas quem os levou aos Dossiers Secrets em primeiro lugar? Um francês chamado Pierre Plantard, que dizia ser ele mesmo descendente dos Merovingios e que talvez tivesse até mesmo sido um grão-mestre do Priorado de Sião. We asked him if he was Grand Master, and he said no. Not then, anyway. Later, in the late 80s, there were reports that he was now Grand Master. Hoje, qualquer pessoa que tenha lido o Código da Vinci percebe o quanto o romance se aproveita da narrativa de O Santo Graal e a linhagem sagrada. E Dan Brown homenageia os autores com algumas referências sutis. No seu romance, o curador do Louvre, encontrado morto com um estranho código junto ao corpo, se chama Jacques Saunier, o mesmo sobrenome do padre de Rennes-le-Château. E o Saunier, no livro, é supostamente o grão-mestre do Priorado de Sião. A neta dele, Sophie Neveu-Plantard, tem um sobrenome do descobridor dos Dossiers Secrets, e ela supostamente tem sangue merovingio.
Nos arredores de Paris, no Chateau Villette, ela e o simbologista de Harvard, Robert Landon, buscam a ajuda do especialista em assuntos relacionados ao Graal, Lee Tibin, um anagrama dos nomes dos dois autores de O Santo Graal, Lee e Beijan. O que chama mais a atenção, a chocante revelação de O Código da Vinci espelha a tese básica de O Santo Graal e a linhagem sagrada. E qual o problema, então? Dan Brown in the Da Vinci Code presents it as fact. We do not present it as fact. We suggest it as a possibility. Embora oficialmente seja uma obra de ficção, o romance despertou uma onda de polêmica no mundo todo, principalmente por causa de sua página de fatos, que diz que o Priorado de Sião e sua lista de membros existe mesmo, e que todas as descrições de obras de arte, arquitetura, documentos e rituais secretos correspondem à realidade. A questão, dizem alguns, é que fatos e ficção estão tão interligados que não há mais como saber o que é verdadeiro ou não. E por conta disso, muita gente hoje parte em viagem pela Europa para refazer a jornada de O Código da Vinci e ir atrás da verdade por si mesma. Eles vasculham a abadia de Westminster em busca de pistas dos mistérios relatados no livro. Vão até a obscura igreja do Templo, em Londres, para ver a efígie do templário que está faltando, seguindo a mensagem enigmática de Dan Brown. Em Londres jaz um cavaleiro que um papa enterrou. E alguns chegam a ir até Paris, à igreja de Saint-Sulpice, para ver o P e o S entrelaçados nos vitrais, uma suposta referência ao Priorado de Sião e a chamada Linha Rosa, que segundo o livro levaria à localização do Graal. Com tantas referências a locais verdadeiros e pistas identificáveis, será que é possível que a premissa principal de O Código da Vinci seja mesmo verdade? E se Maria Madalena tiver mesmo sido casada com Jesus e eles tenham deixado descendentes? Uma sociedade secreta chamada Priorado de Sião foi mesmo criada em 1099 para proteger esse segredo? E Leonardo da Vinci, o suposto grão-mestre do Priorado de Sião, terá mesmo incluído referências ao segredo codificadas em sua arte? Será que Maria Madalena era o Santo Graal? Ser taxada de prostituta por 2000 anos não faz bem à reputação de ninguém, muito menos a de Maria Madalena, principalmente porque isso não está escrito na Bíblia ou em lugar nenhum. Mas quem iniciou a campanha de difamação? E quem era Madalena na verdade? Lynn Picknett é coautora de O Segredo dos Templários, de onde Dan Brown pode ter tirado boa parte do que diz em seu livro sobre Maria Madalena e o sagrado feminino perdido. It's quite clear that Mary Magdalene was not just the first century equivalent of the little lady who makes the coffee, that sort of humbles around in the background after the men. That, of course, is the image, if not worse, that the church wanted us to believe. She was, by all accounts, a very feisty lady, an independent woman of means, and she and the other women, actually, the New Testament says this, kept the men financially as they went around on their mission. No Novo Testamento, Maria, chamada Madalena, foi exorcizada por Jesus e desse dia em diante passou a segui-lo como discípula. Mas desde os primórdios da Igreja Católica, a imagem dela se confunde com a de duas outras mulheres nos Evangelhos, no que é chamado hoje de a confusão das Marias. E para os teólogos foi assim que teve início a fama de prostituta. O Papa Gregório I consolidou a má reputação de Madalena no ano 591, numa homilia que fundia sua imagem à das mulheres sem nome. Na Bíblia, podemos encontrar o que seria a fonte da confusão. O trecho do Evangelho de Lucas sobre a mulher pecadora sem nome realmente vem logo antes da primeira aparição de Madalena. Mas será só um caso de confusão de identidades, de posicionamento infeliz nas Sagradas Escrituras, ou algo mais subversivo que isso? The church really wanted to darken her name. Because they knew what she was really like, and they were utterly determined that no other woman would rise up through the ranks of the church and become as important, as charismatic as she had been in the Jesus movement. The reason that the church has had to
distort the real Mary Magdalene, the real historical figure, and kind of invent a new version of her is, for many reasons, it has to do with the Church's attitude to women generally as the Church developed into a hierarchical organisation. Segundo Prince, para os primeiros cristãos faltava uma figura feminina forte. As pessoas começaram a exigir que uma representação da deusa fosse incorporada ao mito cristão, mas a Igreja teria escolhido a Virgem Maria em vez de Madalena. It is as simple as virgins good, prostitutes bad, the two opposites of sexuality. Virginity is holy, it's the right way to be. Prostitution, promiscuity is evil. It's a thing that has to be forgiven. The ideal model for women became a virgin. Figure that one. E a Igreja Católica não se pronunciou oficialmente para corrigir a imagem deturpada de Madalena como prostituta até 1969. Mas e quanto à ideia de que era casada com Jesus? It appears that she and Jesus were desperately in love, and I would go so far as to say, judging from the Gnostic Gospels, that in fact Mary was very much the power behind the throne. Quando todos os apóstolos surgiram na crucificação, Maria Madalena ficou pondo em risco a própria segurança para prantear a morte de Jesus, seu marido. A sugestão de que Jesus foi casado foi outro motivo que fez o livro de Dan Brown provocar furor nos meios religiosos. Padre William Stetson considera a ideia inconsistente para dizer o mínimo. It's libelous. There's absolutely no foundation in fact. It may be, it is a speculation which may find acceptance in a rather skeptical world, but it is contrary to the whole tradition of the Christian Church. Mas há quem não veja tanto problema no fato de Jesus ser casado. Jesus' importance, historically, resides in his message. How is his message in any way compromised or diluted by the possibility of his having been married? Or alternatively, how is it in any way validated by his having been chaste? There's no connection between the two things. Mas haverá alguma prova real de que ele tenha sido casado? Segundo o Código da Vinci, as provas do relacionamento estão nos evangelhos apócrifos descobertos no Egito em 1945. Esses evangelhos, rejeitados pela Igreja, mostram um Jesus bem diferente da imagem do Novo Testamento, um Jesus mais humano e menos divino e que poderia sim ter sido casado. In one of the Gnostic Gospels, there is quite a lovely little moment where the male disciples go to Jesus and complain and say, just showing how dim they were actually, saying, Lord, why do you love this woman more than you love us? Why are you always kissing her on the mouth? And you think, come on boys, think about it. Mas se você pegar a página original e souber ler em copta, vai ver que o texto, na verdade, diz que ele a beijava na... O pergaminho está rasgado bem nesse trecho. If it was that he was simply kissed her on the cheek, why would it upset the men so much? Whatever it was, it really upset them. So it's the mouth, or heaven forfend, the foot or the hand, because in those days that would be subservience to a woman. Mas há um problema com os evangelhos apócrifos. A maioria dos estudiosos acredita que foram escritos bem depois. Para a Igreja, eles não têm valor canônico. Então, o que dizer da afirmação seguinte de O Código da Vinci, de que eles não apenas eram casados, mas que Maria Madalena, na ocasião da crucificação, estaria grávida de Jesus? If he was married, there almost certainly was progeny. According to a number of traditions and some plausible sources, the Magdalene escaped to the south of France. If she did indeed do so, it is reasonable to assume that she brought progeny with her or that she was pregnant at the time, one or the other. Among the local legends about Mary Magdalene is that when she came to France, she came bearing the Holy Grail. And this is where the claims of the Priory of Sion come into play. They say that the Holy Grail was a symbol of Magdalene's impregnated womb, carrying the seed of Christ.
O livro, então, diz que ela teria tido uma menina, Sara, que se casaria com alguém da primeira realeza francesa, um merovingio, dando continuidade à linhagem de seus famosos pais. If you're talking about a bloodline stretching over 2 millennia, you're not talking about a family tree, you're talking about a bloody forest. There's probably millions of people, therefore, who are related dimly to Jesus and Mary Magdalene. It could be me. It could be any of you. No livro, supostas evidências da união entre Jesus e Madalena ficam ainda mais claras quando examinamos em detalhes o famoso afresco no refeitório da igreja Santa Maria delle Grazie, em Milão, Itália. A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Mas antes, examinemos o homem responsável pela obra. Sigmund Freud disse certa vez: Leonardo foi um sujeito que despertou cedo demais, ainda no escuro, enquanto todos os outros ainda dormiam. Martin Kemp é um dos maiores estudiosos de Leonardo da Vinci. People say Leonardo's a man ahead of his time. I think he just made much more of his time than anyone else was able to do so. My favourite thing in Leonardo is that he drew the world on paper with a conviction, vitality and penetration which no one has achieved before or since. Leonardo nasceu em Anchiano, Itália, a 5 quilômetros da cidade de Vinci, em 15 de abril de 1452. Da Vinci não é bem um sobrenome, mas significa da cidade de Vinci. Até o título de O Código da Vinci causa espécie no mundo artístico, já que ninguém se refere ao artista usando outro nome que não Leonardo. Filho ilegítimo de um tabelião florentino com uma camponesa local, ele foi criado pelo pai em Florença. Presumably Leonardo as a child has shown talent for drawing or doing works of art, and at some point, probably via his father, who was an important notary in Florence, he was introduced to Andrea del Verrocchio, who was the leading sculptor, one of the leading painters, and somebody who was employed heavily by the Medici family, who then ruled Florence. So he had an entree into probably the best studio in Florence. Diz a lenda que, depois que Leonardo ficou como assistente de Verrocchio e pintou o anjo no seu famoso quadro Batismo de Cristo, o artista viu que jamais chegaria aos pés do talento de seu pupilo e declarou que nunca mais voltaria a pintar. A arte de Leonardo era mesmo e continua sendo impressionante, mas seu talento não parava por aí. Ele também nutria profundo amor pela ciência e engenharia, tendo deixado mais de 13 mil páginas de notas e desenhos dessas matérias, tudo na sua famosa escrita espelhada. The notebooks are extraordinary, we take them for granted, but there's nothing quite like them. What is extraordinary is that a single sheet in Leonardo's work may contain anatomy, physics, notes on nature, scribbles on painting, maybe a little study of a head and so on. E ele era uma figura cheia de contradições. Um pacifista que projetou a primeira metralhadora, o vegetariano que dissecava animais e pessoas para aprender mais sobre anatomia. Mas terá sido o piadista que Brown mostra em O Código da Vinci? He was an illusionist and a conjurer and a very funny man. Obviously, he also had a dark side. Será que ele foi membro do Priorado de Sião, a sociedade clandestina guardiã de um enorme segredo? E será que ele incluiu códigos em sua arte para revelar sutilmente esse segredo para o mundo? It's quite possible that Leonardo da Vinci was trying to communicate one of the secrets that he had learned as a Grand Master of the Priory of Zion, which is that Jesus and Mary were married, but he couldn't communicate that openly, and so he had to encode it in the painting. A única maneira de checar isso é examinando os quadros com um especialista em história da arte. No one in the Renaissance, including Leonardo, put codes into artwork. They put in hidden meanings, but the hidden meanings were consistent with the real meaning of the fresco. And the nature of a code, of course, is that what you see on the surface of the code is absolutely not what you see underneath it. Códigos, sentidos ocultos. Segundo o livro, a obra de Leonardo está cheia de segredos ocultos, basta olhar com atenção. Há quem acredite que até a sua escrita era um código.
In fact, it's not difficult to read because it's back to front. It's just a terrible handwriting. He was left-handed, and anyone, nowadays we use computers, but anyone who writes, say, with a pen with real ink will know what a pain that is. To write with smudgeable materials, chalks, slow-drying inks, you have to kind of hook round. And for Leonardo, that was not a comfortable thing to do. So he found it much easier to go from the top of the paper that way and write across. Braun também resgata a velha tese de que Mona Lisa seria um retrato do próprio artista travestido de mulher. Somebody once developed a theory that the Mona Lisa is Leonardo in drag, and to do that they took this famous image of the man with the beard and the beetling eyebrows, which is the drawing in Turin, and worked out the face was the same proportions. Now, I think that would be a dubious exercise in its own right, but in fact, that image, which we all think of as a self-portrait of Leonardo, isn't a self-portrait. Certo, talvez então não haja códigos em todas as suas obras. Mas e quanto à Última Ceia? What is going on at Last Supper basically is two things. And the first is, it's the story of Christ saying, "One of you will betray me." But also the Last Supper is bound to refer to the institution of the Eucharist. That is to say that when Christ says, "The wine is my blood, the bread is my body." Para Dan Brown e outros, o segundo trabalho mais famoso de Leonardo, o afresco pintado na parede do refeitório da igreja de Santa Maria delle Grazie, pode guardar um segredo muito maior. Because I'm familiar with the biblical account of the Last Supper, in which the young St. John, it should be, leaning against Christ in a kind of familiar and cosy kind of way. And in fact, nothing could be further from the truth in this painting, because the character, supposedly, St. John, is leaning away, markedly away, from Jesus. And I thought there has to be a reason for this. St. John is always a young disciple, and he often leans on Christ's breast and seems to be asleep. In Leonardo's painting, he doesn't do that, but Leonardo has adjusted the movements of all the disciples. I was the first person to see, as far as I know, to see the fact that it's not a young St. John sitting next to Jesus at Leonardo's Last Supper. It's a woman, and also that with Jesus, she forms a giant M shape, presumably giving a clue as to her identity, presumably Mary Magdalene. Para milhões de leitores, esse foi o primeiro fato apresentado no livro que eles poderiam conferir por si mesmos. E a olhos leigos, a figura do afresco realmente parece mais uma mulher. Definitely when you look at the Last Supper, the person sitting next to Jesus looks feminine. Se você acreditar nisso, outra parte da análise de arte de Dan Brown começa a fazer sentido. Para ele, a pintura mostra o ciúme que São Pedro tinha de Madalena por causa da afeição de Jesus por ela. And if you look at Leonardo's Last Supper, you see that St. Peter has a dagger behind his back. He's got his hand on her shoulder, but visually it's actually cutting her head off. It's threatening, to say the least. Segundo a compreensão mais tradicional, o gesto de São Pedro com a faca simboliza o famoso golpe que deu no servo do sumo sacerdote durante a prisão de Jesus. So that's what the knife is doing there. It's part of a very rich series of symbolic allusions. Mas a figura direita de Jesus seria mesmo uma mulher? The reason it's not a woman is because it's an androgynous young man, and it's a typical Leonardo portrayal. But if you look at other Last Suppers, St. John is often portrayed as youthful and rather delicate in constitution, and it's a traditional portrayal. Sharon Newman, especialista em história medieval que escreveu The Real History Behind the Da Vinci Code, concorda. There are a lot of Renaissance painters who painted John always as a young boy, and especially with the Renaissance styles for young boys to wear their hair long, lots of jewelry, very delicate feminine faces. A bomba seguinte lançada por Brown é a explicação de por que não há cálice representando o Santo Graal na pintura. Maria Madalena é o Santo Graal. Ela é o cálice que continha o sangue de Cristo, sob a forma de uma criança. It had
previously been suggested by a few scholars that the Grail, which initially appears as one word, the San Graal, should not be broken where tradition breaks it after the N, San Graal, Holy Grail, but after the G, Sang Graal, which would be medieval French for blood royal. That may indicate that the Holy Grail is really the blood of Christ contained in the womb of Mary Magdalene. A maioria dos especialistas em história da arte não concorda com a interpretação de Brown para a Última Ceia. You don't have to have the Holy Grail in the Last Supper, because that is a fanciful later invention. And anyone who argues that, I'd say read the Bible, which is what Leonardo did, and see what the narrative actually is. And there's no Holy Grail. Mas o que Martin Kemp acha da afirmação listada como fato de que todas as descrições de obras de arte correspondem à realidade? It's part of the fiction of the book. It's a bit naughty, but it does appear after the title page, so I simply take it as part of the fictional structure of the book. A Igreja Católica não encarou com a mesma leveza sua imagem no livro. Houve até um boicote ao Código da Vinci, organizado pelo padre Tarcísio Bertoni, que alega ser sacrilégio contestar a divindade de Jesus, dizer que foi casado com Madalena e que possivelmente tiveram filhos. It's very fashionable today, largely because of the Da Vinci Code, to believe that Jesus and Mary Magdalene were married and had children, and that the children went on eventually to found a sort of semi-magical royal line in France. Será possível que durante 2000 anos a Igreja tenha escondido essas informações? Há golpes duros contra a Igreja Católica no livro. O romance especula que o Papa pode ter recebido suborno do grupo radical Opus Dei para lhe garantir status especial. E mais adiante na história, a Opus Dei chega a extremos para impedir que o priorado de Sião revele ao mundo que Jesus e Madalena foram casados e tiveram uma filha. Se você esquecer que grande parte do livro é ficção, como fizeram certos leitores, pode ser levado a crer que a Igreja esconde mesmo os verdadeiros Jesus e Maria Madalena. I think they would have had to have suppressed the knowledge of Mary Magdalene because if Christ was married to her, that implies there's a bloodline, that implies there's a rival claim. There's no evidence that I can think of in the scriptures that he was married. It's defamatory, it's scandalous, libelous, and blasphemous. Apesar da falta de evidências, há quem ainda acredite que era mais provável que ele fosse casado. It would have been unusual for a Jewish man at the time to be single, especially Christ's age, 33, he would have been married at that point, most definitely. Então quem tem razão? A Igreja ou o Código da Vinci? Christianity is a historical religion, and the historical fact is that as God's plan called, Jesus was not married. And it's not up to us mere mortals to question God's plan. The church invented a particular image for Jesus, that he was this divine figure, the Son of God, literally God incarnated. And once they've got this image of Jesus, they kind of have to strip away the humanity of Jesus, the humanness of Jesus. And it doesn't want the complications of him having a partner or a wife. It doesn't want the complication of him having children. You know, we haven't come up with a marriage license. Nobody was invited to the party. You would think that the wedding would have been a real blowout affair, but nope. There is absolutely no proof that Jesus and Mary were married. Qualquer que seja sua crença, o fato é que o romance contradiz as maiores tradições da Igreja cristã e mostra um grupo católico, o Opus Dei, de modo nada lisonjeiro. Os leitores devem se lembrar do monge albino Silas, numerário da Opus Dei com uma veia masoquista, cuja obediência cega à Igreja acaba o levando à morte. O padre William Stetson, membro do Opus Dei, considera ridícula a descrição que Brown apresenta de Silas. Opus Dei is very badly and libelously and slanderously portrayed in the Da Vinci Code. The author takes an institution and makes a
caricature of it in order to create excitement in his mystery story. That he would talk about albino monks. Well, I mean, there are no monks in Opus Dei. It shows a fundamental misunderstanding of the very nature of Opus Dei. And above all, I mean, he's a totally immoral person. Mas o que é então a Opus Dei verdadeira? Opus Dei is a 77-year-old institution of the Catholic Church which seeks to awaken in Christians a authentic desire to live their Christian life, to integrate their faith and their work and their family life. Na tão falada página de fatos, Brown apresenta a Opus Dei como uma organização católica profundamente conservadora, objeto de controvérsias recentes devido a relatos de lavagem cerebral, coerção e mortificação corporal. Mas esses relatos serão verdadeiros? I joined Opus Dei while a sophomore in college, and the reason I got involved was because an Opus Dei numerary asked me on a retreat, and so after that time I became more familiar with the members, and I attended functions at the Opus Dei houses. And then over a gradual period of time, my involvement got deeper. Para o padre Stetson, o grau de comprometimento com a Opus Dei é uma questão totalmente pessoal. It's based upon freedom, the freedom of people in joining and the freedom of people to leave. Nem tanto, segundo Tammy de Nicola. A pressão que ela começou a sofrer aos 19 anos para se tornar membro celibatário da Opus Dei só cresceu. Por fim, disseram a ela: If you say no, you'll be not doing God's will your whole life, and you may even be damned, and you won't have God's grace. Tammy acabou se tornando mesmo numerária da Opus Dei e no princípio se orgulhava da total obediência à fé. Só mais tarde passou a se referir a ela como obediência cega. You know, typically entire salaries are handed over, all of your reading, watching of television and radio is censored. É a essa devoção intensa que Dan Brown se atém e a incrementa na construção do personagem Silas. O uso brutal que ele faz do cilício, a cinta de espinhos apertada na coxa, e das disciplinas, açoites usados em geral uma vez por semana para lembrar o fiel do sofrimento de Jesus na cruz, compõem algumas das cenas mais marcantes do romance. Opus Dei numeraries will wear this on their thighs for 2 hours each day, except for Sundays and feast days. Within Opus Dei, they explain that you need to do penance and mortifications in order to grow closer to God. Corporal mortification has been practiced in the Catholic Church for centuries. Então, a parte da mortificação corporal é verdadeira. Mas isso não muda a grande queixa da Opus Dei ao livro. A menção da ordem na página dos fatos leva leitores a crer que todos os atos do personagem Silas, inclusive o abuso das penitências com cilício e disciplinas, seriam tolerados pela Opus Dei verdadeira. I don't believe that anybody would be allowed by their director, who moderates all aspects of the spiritual life of the individual freely, to use these means of corporal mortification to excess. De Nicola, por fim, deixou a Opus Dei depois que seus pais e um advogado intervieram num período de férias da faculdade. E mesmo ainda sendo católica praticante até hoje, ela acha que está bem melhor longe da ordem. So I think that there's something systemically wrong with Opus Dei, that at the heart of it, it operates more like a cult in its practices. Sempre vai haver divergência de opiniões sobre um grupo de crenças rígidas como a Opus Dei. Mas e quanto à imagem dela mostrada em O Código da Vinci? I think that in the Da Vinci Code, Opus Dei is very much sensationalized, but what was portrayed accurately is the blind obedience that exists within Opus Dei. Afora a questão da Opus Dei, o Código da Vinci tripudia de tradições cristãs, causando revolta em muitos que as cultuam com devoção.
the accusation that the Catholic Church has been engaged systematically in a cover-up of the fact that Jesus was married to Mary Magdalene and that they had a daughter is an attack on the basic foundation of the Christian Church. I don't think the Church has been covering up anything for 2,000 years. I don't think the Church is competent to do that. É difícil encontrar provas irrefutáveis de algo que teria acontecido 2000 anos atrás. Ainda assim, o argumento mais forte contra a tese do livro de que Jesus e Madalena casaram e tiveram uma filha é o fato disso jamais ser dito na Bíblia nem em textos históricos. It's never been a part of the Christian tradition from the very beginning that Jesus was married. And this is held by the Catholic Church, the Church of the West, by the Orthodox Church, the Church of the East, going back to the earliest days. I think anything is possible. Jesus could have married. Jesus could have fathered children out of wedlock. There could certainly be a bloodline today. There's just absolutely no evidence of it, no proof of it, no hint of it, nothing. Assim, a premissa central de O Código da Vinci de que Jesus casou com Maria Madalena e teve filhos é possível, mas não provável. No livro, a única evidência desse segredo revolucionário é o número de pessoas empenhadas em protegê-lo e até onde ela se dispõe a chegar para isso. Então, o que dizer do misterioso priorado de Sião e dos tais documentos chamados Dossier Secret? Eles ainda protegem evidências capazes de revelar a existência de herdeiros de Jesus no mundo atual? No fim, a trilha dos supostos fatos apresentados no livro nos leva de volta à principal fonte de Dan Brown para criar a história, o Santo Graal e a linhagem sagrada. E a história desse livro começa em Rennes-le-Château com a lenda de Bérenger Saunière, o jovem pároco que ficou rico de repente. Lembre daqueles pergaminhos que ele teria achado sob o altar. Será que revelavam um segredo colossal, algo que valesse uma fortuna na opinião de alguém, talvez do Vaticano? Bem, a verdade é que os boatos sobre o tal tesouro e grandes somas para comprar silêncio talvez sejam todos falsos. É fato que o padre enriqueceu de repente mesmo, mas requisitos da época revelam um motivo bem mais mundano. Saunière vendia preces, aceitava dinheiro para rezar missas em homenagem às pessoas, tendo prometido mais do que jamais poderia rezar a vida toda. He would charge 1 franc a mass, which doesn't sound like much until you realize that people were sending in checks for 250, 300 francs for 300 masses, which, of course, he never said. Muitos acreditam que foi daí que veio sua riqueza repentina, e não de documentos secretos ou tesouros escondidos. Mas Richard Lee ainda insiste que a história não é tão simples. No matter how extortionate you are, no matter how much you charge for mass, you're not going to make that kind of money from trafficking in masses. O que se sabe é que com a morte de Saunière, sua propriedade foi comprada por um certo chefe Noël Colby. O jornalista francês Jean-Luc Chumel foi o primeiro a afirmar que o suposto tesouro do padre seria apenas uma jogada de marketing. Corbu le transforme en un hôtel, l'hôtel de la Tour, et c'est lui qui va donner vraiment un premier coup de pouce à l'histoire. Il va développer, il va axer la vie étrange de l'abbé Saunière en quelqu'un qui a découvert un trésor fantastique. My guess is Noël Corbu was an enthusiastic supporter of the legend of Rennes-le-Château because he had a hotel in a very inaccessible place and he needed the tourist money. Mas quem foi a fonte de Jean-Luc Chumel? Ninguém menos que o misterioso francês Pierre Plantard, o suposto descobridor dos Dossiers Secrets e a principal fonte dos autores de O Santo Graal. Plantard admitiu para Chumel que visitara Rennes-le-Château nos anos 50, ouvira falar do tesouro de Saunière e tratara de entrar na história. Plantard, très rapidement, il se montre comme quelqu'un qui a une ambition. Donc on voit que déjà, il y a quand même un côté mégalomane, mythomane et assez pervers du personnage qui commence à se dessiner.
Plantard afirmou ter achado os documentos do priorado de Sião na Bibliothèque Nationale em 1975, mas uma investigação revelou que não foi uma descoberta, mas que ele próprio criara os pergaminhos. I mean, if I had secret documents, I would not put them in the Library of Congress and say, "These are secret documents, everybody." Parte dos dossiês secrets mostram a audácia de Plantard. Ele incluiu nele páginas e páginas com a genealogia dos Merovingios, com um acréscimo oportuno de um novo membro da família, ele próprio, numa insinuação de que seria herdeiro legítimo do trono francês. Et on s'est aperçu que toutes les généalogies en question avaient été copiées, et évidemment il avait rajouté son nom par-ci, par-là. C'est tout ce qu'il a fait, c'est de rajouter son nom au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire. There's no question that Pierre Plantard was not descended from the Merovingians. Mas o toque de gênio da criatividade de Plantard e o principal fato apresentado em O Código da Vinci é a lista de grãos-mestres do priorado de Sião, que inclui Leonardo. The list of Grand Masters in the Dossier Secret is a very neat and impressive piece of work. But when you do actually get down and really analyse it, it is basically fiction. Plantard juntou todos esses papéis, os reuniu numa pasta intitulada Dossier Secret e os arquivou na Bibliothèque Nationale nos anos 60, para oportunamente revelar os papéis em 1975. E Plantard esteve com os autores de O Santo Graal em 1979, na esperança de levar ainda mais além a sua história. É aí que os tais fatos no princípio do livro caem por terra de vez. Neles consta que o priorado é uma instituição verdadeira fundada no ano de 1099 e que os chamados Dossiers Secrets foram descobertos pela primeira vez em 1975, quando o que Plantard fez foi simplesmente resgatá-los do arquivo. There is absolutely no proof that there was any Priory of Sion or any secret society that was founded to protect a secret about the bloodline of Jesus Christ. Nem há qualquer prova confirmando a premissa central de O Santo Graal e a linhagem sagrada, que diz que se Pierre Plantard é merovingio, ele seria, portanto, parente distante de Jesus e de Maria Madalena. Nem mesmo Plantard havia ido tão longe. Il a dit, mais messieurs les Anglais pensent que je suis descendant de Jésus. Naturellement, c'est une rigolade, etc. Mais il a protesté finalement assez mollement. If there were proof, there would be no books, there would be press conferences, and all we have got is evidence, and evidence is not proof. Evidence is subject to interpretation. Então agora tudo se encaixa. O priorado de Sião não foi criado no século XV, mas sim no XX, e nunca para proteger herdeiros de Cristo. The Priory of Zion is a front organisation. It's a shell, it's a sham. L'association des prieurés de Sion, c'est une balade association qui est courante en France, qui n'a aucun rapport avec les Templiers, aucun rapport avec l'histoire secrète de la France, aucun rapport avec une éventuelle dynastie secrète mérovingienne. E Leonardo jamais esteve entre seus membros. I think there is zero chance of Leonardo being a member of the Priory of Zion. Mas será que mesmo assim há segredos ocultos na sua arte? There's no case for saying there are kind of secret messages which are waiting for Dan Brown to come along to decode. Verdadeiras ou não, sem dúvida, as especulações de O Código da Vinci tornam o livro difícil de largar. Do ponto de vista das evidências, entretanto, o que ele apresenta como fatos não tem qualquer fundamento. It may appeal to a skeptical world, and it may make interesting reading in a detective story, but it is not anything approaching reality or scholarship. A lot of people who read the Da Vinci Code don't necessarily take all of it to heart, but their curiosity is piqued. And so I think that's good for the church. I think it's good for society. One must remember that it is a novel. There are some facts in it, but not as many, I think, as he claims. I thought it was a great beach book. It was pure nonsense, but it was fun.
Versão Marshmallow São Paulo.